E agora o ato solene em homenagem a Paulo Freire, patrono da educação brasileira, uma iniciativa do deputado Carlos Gianazzi do PSOL. E teve coragem de nomear o Paulo Freire como secretário municipal de educação em 1988, após a eleição, quando ela foi eleita prefeita, até porque poucas pessoas, nós estávamos ainda, saindo ainda da ditadura militar, tínhamos acabado de aprovar a nova Constituição Federal de outubro de 88, então a Erundina foi altamente ousada em nomear o Paulo Freire, e fez um secretariado com status de ministério, na verdade, né? Bom, depois a gente vai falar mais da Erundina, que além de tudo é um patrimônio da política brasileira, ela é uma instituição, né, da política brasileira, uma reserva ética da política brasileira. Eu quero chamar também aqui, eu não sei se a Anita Freire já chegou, tá a caminho. Tá, tem muita gente atrasada, né, por conta do trânsito, porque é feriado, enfim. Mas então quero chamar já a professora Lisete Arelaro, Faculdade de Educação. Cadê a Lisete? Lisete, professora da Universidade de São Paulo, foi diretora da Faculdade de Educação, foi secretária municipal de Educação de Diadema 2 vezes, foi minha professora no mestrado da USP, fiz um mestrado com ela na USP, né? Sou discípulo dela. Eu quero chamar ainda para compor a mesa a Roberta Starling, é isso? Do Instituto Paulo Freire. Cadê? Roberta. Boa. Deixa eu ver aqui quem mais nós vamos chamar. E também representando a campanha nacional pelo direito à educação, a Maria Célia Heider. Maria Célia. Está faltando a Anita Freire, que está chegando, então ela compõe a mesa daqui a pouco, né? Nós temos aqui várias representações. Nós temos aqui várias representações. Eu quero registrar aqui a honrosa presença do Arnaldo, professor Arnaldo, representando a Profem, que é um sindicato aqui dos professores da rede municipal. Quero registrar também aqui os 2 diretores do Simpro, o professor Pedro e a professora Relúcia. Pedro e Relúcia, representando o Simpro. Nós temos aqui representação, a honrosa representação também da Unesp, que é a Associação dos Docentes da Unesp. Eu falo aqui do professor João Chaves e da professora Angélica, né, que estão aqui representando os professores da Unesp. Nós temos aqui representação também da Secretaria Estadual de Educação. Nós estamos aqui com a Raquel e também com o Tiago Sabatini, representando a Secretaria da Educação. Muito obrigado pela presença de vocês. E eu vou citando aqui, registrando as outras presenças, dizendo o seguinte: é um ato público, todos terão direito à fala. Nós vamos ouvir primeiro aqui as pessoas que estão na mesa e depois eu abro a palavra para que todas as pessoas se manifestem, né? A professora Angélica, que é da Unesp de Marília, está com uma dificuldade de horário. Eu vou até pedir em algum momento para ela antecipar a fala dela. Mas antes, só, Angélica, eu queria, e de abrir aqui para a mesa, de colocar aqui 2 vídeos, um do Daniel Cara, que ele está fora do país, e eu pedi para ele então mandar um vídeo para ele fazer uma saudação para o nosso evento, e também de uns seguidores do Paulo Freire no Rio Grande do Norte, o professor Flávio Blois. O professor Flávio tem um grupo que estuda Paulo Freire na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E ele também fez um vídeo, é discípulo do Paulo Freire. Ele fez um vídeo especial com os alunos para fazer uma saudação aqui para o nosso encontro. Então eu queria abrir o evento de hoje com esses 2 vídeos. Vamos lá então? Já estão prontos? Daniel Cara.
Olá, meu nome é Daniel Cara, eu sou coordenador geral da campanha nacional pelo Direito à Educação e membro do coletivo Paulo Freire por uma Educação Democrática, que é um coletivo que produziu um manifesto assinado por milhares de pessoas ao redor do Brasil e também de pessoas de outros países do mundo que defendem o legado, a obra, a memória e a manutenção do título de patrono da educação brasileira conferido ao Paulo Freire por iniciativa da deputada Luísa Erundina, que foi a melhor prefeita da história da cidade de São Paulo e teve a honra, quando prefeita, de ter o Paulo Freire como seu secretário de Educação. Infelizmente eu não posso estar aí junto com vocês porque eu estou aqui nos Estados Unidos fazendo o nosso trabalho de denúncia dos retrocessos empreendidos pelo governo Michel Temer, junto à Organização dos Estados Americanos, sediada em Washington, e também junto à Organização das Nações Unidas, sediada em Nova York. Mas eu queria estar muito junto aí com vocês porque esse é um momento de comemoração, é um momento que grava, né, a nossa virada nesse jogo, a nossa defesa do legado do Paulo Freire, que foi o pensador mais importante brasileiro do século XX, brasileiro e latino-americano do século XX, e o pensador mais influente do século XXI, também do Brasil e da América Latina, tendo uma obra extremamente reconhecida em toda a área das ciências humanas, mas especialmente em relação à pedagogia. O Paulo Freire é o nosso maior autor, é uma pessoa que inclusive nós deveríamos tratar com mais cuidado e com mais esmero na confecção, na construção de políticas públicas educacionais, e o que dá para dizer é que infelizmente o Brasil utiliza pouco daquilo que o Paulo Freire produziu. Talvez se nós tivéssemos tido mais respeito com o trabalho do Paulo Freire, certamente a educação brasileira teria outra qualidade, nós teríamos uma educação pública de qualidade para todos e para todos, uma educação emancipatória, e com certeza nós não estaríamos vivendo esse momento tão triste e tão trágico como nós estamos vivendo agora no Brasil, com um governo que tem destruído o pouco que nós estabelecemos de estado de bem-estar social, e também um governo que tem dado espaço para esses movimentos ultraconservadores que querem destruir os símbolos brasileiros, especialmente nesse momento, a obra, o legado, a memória do Paulo Freire. Então nós não vamos aceitar esses ataques, nós vamos continuar resistindo, e esse ato que está acontecendo aí na Assembleia Legislativa, articulado por iniciativa do deputado Carlos Gianazzi, é um ato fundamental, é um ato que começa a demonstrar claramente essa virada do jogo, e que certamente nós não vamos permitir que o Paulo Freire perca o título de patrono da educação brasileira, mas mais do que isso, a partir de agora, com o nosso coletivo Paulo Freire, a gente vai fazer com que o Paulo Freire se torne o principal autor, a principal referência de cada sistema público de ensino no Brasil, para garantir uma educação pública, gratuita, laica, de qualidade, uma educação democrática para todos e para todas. Então, queria mandar um grande abraço para cada um de vocês, mandar um abraço especial para Anita Freire, mandar um abraço especial para minha grande companheira Luísa Erundina, e também um abraço especial para o meu grande amigo, um grande educador, Carlos Gianazzi, que tem a iniciativa dessa atividade. Então, um forte abraço a todos e todas, seguimos na luta em defesa do Paulo Freire e vamos garantir que o Brasil tenha de fato uma educação democrática pautada nas nossas grandes referências, Paulo Freire, Florestan Fernandes, Anísio Teixeira, ou seja, aqueles brasileiros que produziram um pensamento emancipador, um pensamento não colonialista, um pensamento que de fato tem a marca e a qualidade que o Brasil merece. Então, um forte abraço para cada um de vocês, bom evento, e é um prazer enorme poder, pelo menos, mesmo que à distância, conversar com cada um de vocês aí na Assembleia Legislativa. Boa atividade, obrigado e parabéns, Carlos Gianazzi, por essa atividade e por esse ato. Daniel Cara. E agora, só mais um vídeo com os nossos colegas do Rio Grande do Norte, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Destituir do cargo ou da função, mas querer tirar essa figura de Paulo Freire, de patrono da nossa educação,
é algo que apenas alguém que seja extremamente ignorante em termos de educação, que não entenda nada de educação, que pode ter uma ideia dessas, né? Então a gente vai escutar um pouco de ideias a respeito de Paulo Freire, de pessoas que conhecem ele de perto, porque são estudantes de pedagogia, estudantes de licenciatura, estudantes de direito. Paulo Freire era formado em direito, e vamos, a partir das ideias dessas pessoas, pensar um pouco no que é que esse cara, esse grande cara, essa figura importante, que nunca foi pedagogo, mas que foi um grande pedagogista, traz para a gente pensar em termos de educação. Goste-se ou não de Paulo Freire, para além de um juízo de valor pueril, é importante que o reconheça. Paulo Freire deu nome, inclusive, ao nosso centro acadêmico, não só nosso, mas de milhares de universidades espalhadas pelo país. E é justamente esse o valor que ele tem. É o patrono da educação, não por outro motivo, mas sim por ter dedicado toda a sua vida à construção de uma sociedade melhor, à construção de um mundo melhor, no qual a educação preza o diálogo, o respeito e tematiza o mundo, faz com que os sujeitos se percebam no mundo e nele interfiram. E é por isso que hoje a gente precisa cerrar fileiras e defender o legado de Paulo Freire. Eu estava conversando com o Will esses dias, a gente estava falando sobre o caráter revolucionário de Paulo Freire, porque além dele propor uma teoria inovadora, ele também teve a chance de aplicá-la, né, em vários contextos. Se deu através da experiência dele aqui em Angicos, nas Quintas, em Recife, se expandiu internacionalmente. Acho que a gente precisa defender também o quanto Paulo Freire é valorizado, sabe, aqui internacionalmente, por isso que ele é o patrono da educação brasileira. É um retrocesso tirar Paulo Freire e não reconhecer a importância de Paulo Freire para a educação, né, porque ele muito contribuiu para uma educação mais crítica, e eu acho que retirar dele o título de patrono da educação representa muito do que como eu posso dizer, essa parcela da população, essa parcela política tem em vista para a educação, né? Acho que seria no caso desconstruir tudo que já foi alcançado. Não foi alcançado tudo que Paulo Freire propôs, mas seria desconstruir tudo que já foi alcançado através do pensamento freiriano. Pedagogia do Oprimido foi o primeiro livro que eu li depois que eu entrei na graduação, e acho que foi uma leitura muito crucial assim, para que eu começasse a relacionar, a pensar a educação a partir desse viés de transformação social, dessa perspectiva coletiva, de emancipação social. Enfim, a dialogicidade também é muito relevante, especialmente para a gente enquanto sujeitos que nos situamos no campo da esquerda. Pensar como dialogar, como conscientizar é essencial assim, para uma prática voltada para a libertação. Eu acho que a gente tem uma preocupação legítima com a educação, que é de como concretizá-la, né? Para além das condições materiais e funcionais para torná-la viável, a gente também tem a preocupação de como fazer. Falou, acho que até uma coisa que acontece quando a gente estuda Marx. Eu acho que a gente se apaixona por Marx por antecipação, porque já liga Marx a um projeto político. Antes mesmo de ler o Capital, página a página, o Manifesto Comunista, a gente já tem uma certa afeição ao pensamento dele por saber que está ligado a um projeto político. E eu acho que a mesma coisa acontece com algum diferencial de correspondência com o Paulo Freire, né? Acho que existe um apelo a Paulo Freire entre os educadores, mesmo aqueles que não são necessariamente do campo da esquerda, por justamente reconhecer a importância dele, né? E sobretudo a importância política, alguém que dedicou a vida, os esforços a lutar por uma educação mais humana, em que o diálogo tivesse centralidade. Eu penso que algo muito importante da gente trazer quando se fala em Paulo Freire é como ele colocou a questão da emancipação social, isso seja nas suas obras ou nas suas ações práticas. Ele conseguiu vivenciar verdadeiramente o sentido de praxis, ou seja, a ação e a reflexão. Retirar de Freire o título de patrono da educação brasileira representa matar a educação crítica, a educação que estimula o pensamento crítico, tanto das crianças quanto dos jovens, quanto dos adultos que estão nesse processo, e representa também a morte de uma efetivação de um direito fundamental que é a educação. Eu acho que é muito preocupante o momento que a gente está vivendo, e creio que nós devemos nos posicionar de forma contrária a esse retrocesso que é a retirada do título de Freire.
Falar de Paulo Freire é um desafio, não porque seja difícil, mas porque mexe com a emoção da gente. Paulo Freire foi uma referência quando a gente pensa no poder conversar com o professor. E o Paulo Freire vem ensinar o quê? Que na relação da educação, o que vale é o diálogo, é a conversa, é o escutar e o falar. Então talvez o que de mais importante Paulo Freire tenha trazido para a educação tenha sido essa relação de dialogicidade em todos os momentos da educação. Muito bem, nossos colegas do Rio Grande do Norte, da Federal, a de Natal. Vou só... A Anitta está chegando, tá? Eu vou então, enquanto isso, eu vou passar a palavra para a professora Angélica, só para ela precisa sair, mas é importante que ela faça uma intervenção aqui em nome da Unesp. Tem um microfone sem fio, pode falar da mesa ali, Boa tarde a todas as pessoas presentes. Obrigada, Janase, por poder me dar a oportunidade de falar aqui. Um pouquinho. Chegou a Anitta Freire. Pode sentar. Oi? Com certeza. Um prazer enorme te ver. Você? Bonita. Estava faltando você. Pois é, a chuva. Senta aqui. Tranquilo. Aqui, ó. Aqui. Tá bom. Claro. Não. Vai reservar. Não. Angélica. Obrigada, então, Janase. Eu sou, então, da diretoria da Unesp, a Associação dos Docentes da Unesp. Nós estou trabalhando no campus da Unesp de Marília, sou da área de Ciência Política, e é uma grande satisfação, eu queria parabenizar aqui o deputado Gianazzi, que, antes de tudo, é um grande educador. Não é à toa que nós estamos nesse auditório hoje com um evento promovido, né, por ele, pelo coletivo Paulo Freire por uma Educação Democrática, e o prazer de estar nessa mesa, né, honrosa muito de estar falando aqui com vocês. O recado que eu gostaria de deixar é da importância de iniciativas como essa, principalmente aqui no estado de São Paulo, essa luta que também o Gianazzi agora tem, né, apresentando já um projeto para que ele se torne também patrono paulista, um estado que todos sabemos é muito conservador dentro de toda a federação, sim, e nós precisamos de um símbolo desse. Acho que foi de uma felicidade muito grande o Gianazzi propor isso aqui. Nós somos muito devedores de todo o apoio, né, que a candidatura dele sempre aqui pelo PSOL na nossa Assembleia Legislativa nos traz, USP, Unicamp, Unesp, essa luta histórica que a gente tem das estaduais paulistas. E eu acho que o Paulo Freire, eu estava aqui me recordando, falando até com o presidente do meu sindicato, João Chaves, que na geração que a gente fez aqui, a partir de 79, quando nós tivemos a abertura, né, eu era da região ali, eu sou nascida e criada no ABC paulista, né, e o Paulo Freire estava chegando no Brasil. A gente fica assim, essas novas gerações precisam saber quem é o Paulo Freire, ele precisa continuar sendo o patrono da educação brasileira e o patrono aqui em São Paulo, porque para as novas gerações é difícil entender o que é ter ficado no exílio. Imagine você ter que sair à força do país, ficar num país que não é o seu, e até 1979. Ou seja, por mais de 10 anos. E a saudade que ele sentia era imensa. Eu estava me recordando num auditório em São Bernardo do Campo, que é uma região metalúrgica, sou filha de metalúrgico também, ali daquela região. Nós estávamos num auditório em São Bernardo lotado para vê-lo. E era 79. E aguardando que ele entrasse pela frente do auditório, compusesse uma mesa. Ele veio por trás do auditório, nos vendo e passando a mão nos ombros de cada um, né, daquele monte de cadeiras que tinha. A gente não sabia quem era ele, não sabíamos nem o rosto como era. E aí apareceu, né, aquela pessoa nos vendo entrando pelo outro lado do auditório. Aquilo foi muito marcante, né? E também é marcante no sentido de que, gostaria de finalizar com isso rapidamente,
seguinte: ele é o intelectual público das melhores tradições políticas desse país. Ou seja, o intelectual que, mesmo fora da universidade, que no pós-64 pareceu que só dentro da universidade a gente pode produzir algum tipo de conhecimento, não. Ele faz parte daquela geração do pré-64, que fazia ciência e fazia política de uma maneira natural e que falava da Revolução Brasileira. E depois do pós-64 pareceu que esse discurso perdeu o significado para nós pela lavagem cerebral que a gente sofreu, né, com tudo que foi a repressão. Então nós temos que resgatar esse Paulo Freire do pré-64 e aquele que voltou do exílio, porque ele está dentro das melhores tradições da gente fazer ciência, fazer política, produzir educação, produzir conhecimento e ir até onde o povo está, como se diz na música, nós professores também, né? Se eles não estão na escola conosco, nós temos que ir fora da escola até onde o povo está. Obrigada mesmo, um abraço. Obrigado, professora Angélica. Então, só antes de passar a palavra aqui para as pessoas que estão na mesa, eu queria dizer o seguinte, que esse ato aqui em homenagem ao Paulo Freire, ele acho que tem dois objetivos. O primeiro é homenagear o Paulo Freire sempre, né? Só porque ele está sendo atacado que nós estamos homenageando. Paulo Freire tem que ser exaustivamente homenageado no Brasil e no mundo. Agora nós temos que entender que nesse momento de pautas regressivas que nós estamos vivendo, em todas as áreas, na economia, na política, na área social, no comportamento, na sexualidade, na cultura, né? Com todos esses projetos que retiram direitos sociais, trabalhistas e previdenciários, escola sem partido, PEC 55, agora emenda 55, aqui em São Paulo o Alckmin apresentou um projeto, o PL 920, também congelando os investimentos nas áreas sociais e congelando os salários dos professores e todos os servidores e as promoções como quinquênio, como sexta parte. Haverá um congelamento de todas as conquistas dos servidores estaduais, não só dos profissionais da educação, mas de todos os servidores. Então todas as pautas hoje no Brasil são regressivas. A portaria do trabalho escravo, o projeto 281 do aborto, enfim, em todas as áreas. E essa proposta que ataca uma lei que foi proposta pela Luísa Erundina, que é a Lei 12.612, ela vem nesse contexto, né, de tentar desconstruir a obra, a vida e toda a contribuição do Paulo Freire, que eu acho que dispensa qualquer tipo de apresentação, dos maiores educadores, não do Brasil, mas do mundo, reconhecido internacionalmente, né? Hoje é impossível alguém debater educação sem debater Paulo Freire. O debate na área da educação passa necessariamente pela obra e pela contribuição do Paulo Freire, não só pelo seu método de alfabetização, que é altamente revolucionário, mas ele construiu toda uma filosofia, todo um pensamento que vai muito mais além do método dele, né? Então é nesse contexto que nós estamos enfrentando também esse ataque desses setores do Escola Sem Partido, MBL e Bolsonaros da vida, esses setores retrógrados, fascistas, conservadores que tentam desconstruir a obra, a imagem de Paulo Freire e a sua contribuição. E eu digo que a Erundina, ela deu duas grandes contribuições. A primeira foi nomeando Paulo Freire, secretário de Educação, e agora ela deu o título para ele de patrono da educação brasileira, né? Erundina, duas vezes. Depois eu quero que você conte aqui para a gente como que foi esse convite ao Paulo Freire, como que ele recebeu o convite. É sempre uma curiosidade, porque eu era, na época, professor da rede municipal de ensino, eu dava aula de história na rede, quando você foi eleita prefeita de São Paulo, dava aula na Escola João de Deus, na Capela do Socorro. E eu sempre tive essa curiosidade, que eu já era seguidor do Paulo Freire, eu já tinha assistido palestras, participei daquele grupo dele de alfabetização de adultos, que era a Vera, a IDAC, né, era o nome daquele grupo que fazia um trabalho de alfabetização. Enfim, eu já conheci, fazia o trabalho de alfabetização de adultos em favelas da Zona Sul, e eu fazia pedagogia na época, enfim. Mas aí eu tive dois contatos mais diretos com o Paulo Freire. A Angélica falou de uma experiência, eu quero contar de uma experiência que eu tive com o Paulo Freire. Aliás, duas. Uma foi em 1981,
ele tinha voltado já do exílio, e eu participava do movimento estudantil, e nós conseguimos uma autorização para levar o Paulo Freire para fazer uma palestra na Semana de Pedagogia da OSEC. Ela tinha um curso de pedagogia e tinha um diretor acadêmico lá também que levava o nome dele, era CA na época, Centro Acadêmico, levava o nome de Paulo Freire, e nós conseguimos levar o Paulo Freire nessa faculdade. Hoje é a Unisa, a Universidade de Santo Amaro. Na época se chamava OSEC ainda, não tinha sido transformada em universidade. Enfim, mas tinha um curso muito, muito sério lá de pedagogia. E os alunos resolveram convidar o Paulo Freire e ele foi. Só que quando ele chegou para entrar na faculdade, assim, de uma forma inexplicável, a faculdade proibiu a entrada do Paulo Freire. Na hora, assim, falou, vetor, não vai entrar, que a faculdade disse que recebeu orientação do governo, do MEC, para que ele não entrasse. Isso em 1981, já em abertura política. No processo de abertura, o Paulo Freire foi vetado de entrar na Unisa, Universidade de Santo Amaro, na época, OSEC. Então, nós improvisamos na hora, tinha uma escola ao lado da OSEC, no campus lá do Jardim das Embuias, no São José, e nós improvisamos numa escola ao lado. Da escola cedeu o espaço e nós fomos para lá com os alunos, logicamente fizemos um protesto, mas eu quero fazer esse registro que em 1981, uma faculdade particular vetou a entrada do Paulo Freire, e isso por orientação do Ministério da Educação, que ainda era o regime militar, né? Que isso foi até 85, mas em 81 era o Figueiredo, ainda você tinha resistências em relação a isso. E o outro encontro que eu tive mais direto assim, com o Paulo Freire foi num encontro não muito agradável para mim, porque ele me chamou muita atenção, ele me deu uma prensa, assim, né? Foi. Ele não fazia média também com as pessoas, não. Ele era duro nesse sentido, e foi bom que eu aprendi. Eu era quase que um anarquista nessa área da avaliação, né? Eu era totalmente contra as avaliações. Tinha uma concepção um tanto radicalizada e equivocada da avaliação. Eu era contra as provas, enfim. E eu fui fazer um debate com ele. Ele recebeu um grupo de pessoas, eu fiz parte desse grupo e eu falei sobre isso. Ele me chamou muita atenção e me convenceu da importância da avaliação. Não é essa avaliação que é feita, né? Logicamente, ele me ensinou uma outra concepção de avaliação, mas ele me chamou a atenção quando eu falei. Ele falou, isso é irresponsável o que você faz, né? É de uma irresponsabilidade pedagógica. Aí eu fiz uma reflexão, uma autocrítica, mas ele me apresentou uma outra concepção de avaliação que eu comecei a utilizar na minha prática educacional. Enfim, e depois ele assumiu a Secretaria da Educação, então foi o melhor momento da Secretaria. Nós temos hoje um Estatuto do Magistério graças ao Paulo Freire, a Erundina, o Mário Sérgio Cortella, foram eles os responsáveis pelo Estatuto, que é hoje com certeza um dos melhores do Brasil na área da educação pública. Então, por tudo isso é que nós estamos aqui homenageando Paulo Freire e também defendendo a manutenção da lei, né, que foi proposta pela deputada federal Luísa Erundina, a Lei 12.612. E por fim, quero fazer um registro aqui que, inspirado nesse movimento, inspirado também na lei da Erundina, nós apresentamos um projeto de lei que já está tramitando aqui na LESP, que é o PL 998, que também institui esse título para o Paulo Freire aqui no estado de São Paulo, que cria, não o dia, mas que dá a ele esse título de patrono da educação do estado de São Paulo. Ele começa já a tramitar. Aqui vai criar muito debate, porque aqui dentro tem as forças conservadoras, aqui tem o Escola Sem Partido, aqui tem os evangélicos, conservadores, então a gente vai brigar bastante aqui, né? Mas vale a pena uma briga em nome de Paulo Freire. Então era isso que eu queria dizer nesse início de audiência, e quero passar a palavra então aqui para as nossas colegas da mesa. Vamos ouvir primeiro aqui a Roberta, representando o Instituto Paulo Freire, pode ser? Boa noite a todos e a todas. Queria saudar aqui os presentes da mesa, o deputado Gianazzi, deputada Luísa Erundina, professora Elisete, professora Anitta, Maria da Campanha. Um prazer enorme estar nessa mesa com vocês. Eu vou seguir um roteirinho que eu preparei para que eu não me perca, porque a professora sempre gosta de falar demais, né?
Então, estou aqui representando o Instituto Paulo Freire em nome da diretoria, mas especialmente na pessoa do professor Moacir Gadotti, né, quero agradecer o convite feito pelo deputado Gianazzi. Há algumas semanas, né, em ato realizado na PUC São Paulo, o professor Moacir Gadotti ponderou que esse momento, ou seja, né, o de estarmos defendendo Paulo Freire como patrono da educação brasileira, pode ser compreendido também como mais uma convocação de e em nome de Paulo Freire para nos manter na permanente luta em defesa da educação pública e popular. Em concordância com as vozes ali presentes, o professor Gadotti afirmava que Paulo Freire, por ele próprio, é reconhecidamente uma referência não somente nacional, mas também mundial. E isso, por si só, já lhe atribui a condição de patrono da educação. Sabemos que nos dias atuais, como já citado pelo professor Gianazzi, há uma onda conservadora representada no caso da educação pelo movimento Escola Sem Partido, o que tem nos revelado, de algum modo, a fragilidade de nossa incipiente democracia, para usar um termo adotado por Freire na obra Pedagogia da Esperança, um reencontro com a pedagogia do oprimido. Nesse sentido, nos inspiramos na convicção de Freire a respeito da importância da democratização da escola pública, garantida pela nossa LDB de 96, mas nem sempre assegurada pela gestão pública. Enfatizando nesse processo a necessidade de formação para a participação e da participação para a formação de todos e todas que compõem a comunidade escolar e a comunidade local. Para isso, é preciso que vivenciemos em nossas escolas públicas aquilo que Paulo Freire denomina de experiência tensa da democracia. O que só é possível se há dialogação. Outro termo de Freire na obra Educação como Prática para a Liberdade, a qual, no seu entendimento, implica nossa responsabilidade social e política. Assim, para concluir, faz-se necessário que não apenas façamos parte desse momento histórico, mas que também tomemos parte dele, lutando pela educação de nosso país, como fez Freire em toda a sua trajetória. Viva Paulo Freire, continuemos na luta sempre. Obrigada. Vamos ouvir então agora, deixa eu ver quem. A Maria Célia, pode ser? Boa noite a todas e todos. É um prazer estar aqui. Eu cumprimento toda a mesa de luta, mesa freiriana. Eu estou em representação do Daniel Cara, coordenador-geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, e também represento muitas vozes de todo o Brasil, são mais de 200 organizações. Tem a professora Regina Estima, que também integra a nossa rede, está aqui em luta por Paulo Freire, professora Lisete, todos e todos dessa mesa também. A Campanha Nacional pelo Direito à Educação tem enfrentado muitos embates nesse período de retrocesso. Desde o ano passado, nós temos levado essas denúncias internacionalmente dessas medidas arbitrárias, e a gente paga um preço muito alto por isso. Preço que todas e todos vocês aqui pagam também, que é fechamento de portas, ofensas pela internet, ofensas pessoais. Nós estivemos em Genebra em abril e o Daniel Cara esteve em maio. Eu fui também com a Fernanda Lapa, do IDDH de Joinville, denunciar o projeto Escola Sem Partido. Denúncia clara, objetiva, e a gente paga um preço alto por isso, porque as ofensas pela internet, a forma que tem utilizado Paulo Freire para nos ofender, cada postagem na página de Facebook da Campanha Nacional pelo Direito à Educação vem 1 milhão de curtidas no movimento, mas também vem comentários que a gente não pode se inibir por isso. É muito difícil falar aqui numa mesa como essa. Vou dar uma humilde contribuição. Quando eu falo de Paulo Freire, eu morei na Guiné-Bissau e lá estudamos, todas as teorias de Paulo Freire com as crianças e adolescentes. A filha da professora Lisete esteve lá conosco também, fazendo várias práticas freirianas, adaptação de programas de professores e na luta de resistência de Amílcar Cabral, e minha tese também foi sobre isso na Itália. Então a minha contribuição que eu trago aqui é que, assim, toda vez que a gente leva o manifesto do coletivo Paulo Freire, o Daniel levou também a relatora da ONU para o Direito Humano à Educação, com Bull Boliberry, que assinou essa carta,
internacionalmente gera o que está acontecendo no Brasil, porque já é tão reconhecido Paulo Freire. O que está acontecendo? A relatora da ONU, inclusive, todos os estudos dela em Burkina Faso são de Paulo Freire, Educação de Jovens e Adultos. Na Guiné-Bissau, onde eu estive, e a minha tese, Cartas da Guiné-Bissau, todas as referências lá são de Paulo Freire. Então, é um olhar que a gente traz aqui para não se inibir e a gente tem muito apoio internacional também para essa luta. E a campanha nacional pelo direito à educação é em rede, não sou eu aqui, eu sou só um meio, mas toda essa dialogicidade está em todo o Brasil, está em todo o mundo por Paulo Freire. Também queria dizer que eu represento a Associação Brasileira de Profissionais e Pesquisadores em Educomunicação, então também o Núcleo de Comunicação e Educação da Universidade de São Paulo, todo mundo em rede por Paulo Freire. Então, assim, é a voz de luta e tudo que está por trás, deputado Gianazzi, você bem colocou aqui, o embate a Paulo Freire é para combater os afrodescendentes, os indígenas, a 2,8 milhões de crianças e adolescentes que estão fora da escola. Quem são essas? São os mais marginalizados. O que vem com o projeto Escola Sem Partido? Questão de gênero, LGBTI, o que está por trás? São os mais marginalizados e esse ataque. Então é uma honra estar aqui em rede, a minha voz é uma voz do movimento que está em todo o Brasil, e em nome do Daniel Cara, que está nesse momento em Washington, levando também o dossiê e o manifesto por Paulo Freire a várias instâncias, dizer que estamos juntas e juntos aqui, unidos nessa frente. E eu acho tão absurdo. Parece que eu não estou vivendo isso. É uma homenagem a Paulo Freire, mas todo esse enfrentamento, então, como a professora da Unesp disse, a memória, né? A gente tem que levar mesmo toda essa história, porque é tão absurdo, mas muitas pessoas da nova geração estão se enfrentando com isso. E os estudantes secundaristas em ocupação, que ocuparam as escolas, têm sido também uma forte voz desse movimento por Paulo Freire. Acho que essa é a minha contribuição. Muito obrigada. Obrigado, Maria Célia. Então, vamos ouvir agora a nossa professora da Educação da USP, Lisete Arelaro. Boa noite. Boa noite a todos e todas. É com prazer que nós estamos aqui e com preocupação. Não é? Preocupação porque esse momento que nós temos que reconhecer que é esquisito para sermos educados numa sexta-feira, né? E incrível, pós-ditadura civil-militar de 64, que a gente esteja revivendo sob essa nova forma chamada moderna, né? De ditadura. Né? Nesse momento que nós estamos aqui, colegas, cidadãos e cidadãs do Rio de Janeiro enfrentam a polícia porque estão protestando que deputados estaduais tenham liberado 3 bandidos. Os bandidos atualmente têm proteção e os cidadãos estão fora. E o Paulo Freire é exatamente um professor, um intelectual que sempre se indignou com estas questões, né? E até hoje é muito interessante como às vezes num bairro pequenos grupos populares fazem de Paulo Freire a sua força. E na verdade hoje todos os grupos de direitos humanos têm o Paulo Freire exatamente como referência para poder defender um mínimo de dignidade e de futuro para o povo brasileiro, né? Eu confesso para vocês que é interessante. Eu estou dando um curso, já é uma opção política e educacional, um curso de pós-graduação sobre a obra de Paulo Freire, a atualidade do pensamento de Paulo Freire. E foi muito interessante que eu tenho um doutorando, que é um rapaz colombiano, que faz um doutorado na USP, um antropólogo, e ele perguntando por que ele tinha procurado o curso do Paulo Freire, e ele disse: olha, Lisete, eu fico até constrangido, porque eu trabalho, estudo indígenas, né, no meu país há muitos anos,
e agora um movimento de resistência real a uma tentativa de uso indevido, ocupação por nós sabemos quem, né? Das terras dos índios. E quando eu conheci um dos grupos mais resistentes e que há 12 anos vem lutando pela defesa do seu território, foi surpreendente para mim, que eu disse, olha, mas eu vejo vocês aqui, quem que é a liderança? Quem organiza vocês? Porque não vejo uma identificação entre vocês, né? Onde está o líder? Como é que vocês atuam, inclusive com muito sucesso e com muita garra? E eles me olharam e falaram, ué, Paulo Freire. E eu reconheci que nunca tinha ouvido falar de Paulo Freire. Sabia que ele era um professor do Brasil, mas nada além disso. Então vim exatamente para poder entender as lutas de resistência à luz, evidentemente, de Paulo Freire. E eu acho, por isso eu não tenho dúvida que esse grupo, que eu chamo de reacionário, né, que é algo mais do que um simples conservador, né, tentam manchar a ideia e ignorar, talvez, a proposta de Paulo Freire, exatamente por uma questão de que o povo brasileiro, nesse grave momento, se cale. Que o povo brasileiro, nesse grave momento, fique em casa, fique achando realmente que o desânimo o impede de sair de casa. E por conta disso, eu até escolhi, né, vocês sabem, eu tenho um privilégio de ter trabalhado com Paulo Freire, e confesso para vocês que eu tinha até um receio, porque ele era para mim um guru, e eu tinha medo de, ao conhecê-lo mais profundamente, um pouco tirá-lo do lugar fundamental que ele estava para mim. E confesso para vocês que foi um prazer ver que o Paulo Freire era um homem do século XXI, estava sempre na frente, um homem humilde, teimoso, coerente, e que, acima de tudo, dizia: se vocês concordam comigo, não me repitam, ressignifiquem. Quer dizer, um homem que realmente não queria simplesmente que fosse repetido toda a sua obra, mas que nós tivéssemos, por coerência, aprendido por ele, com ele e através dele, e que nós pudéssemos entender melhor e nos motivar e nos armar melhor para o momento atual. Então eu separei um trechinho que eu gosto muito, tem muitos trechos, é impossível. Uma vez perguntaram para a Anitta, né, Anitta, que pedacinho que você citaria, e a Anitta falou, eu não posso, eu tenho 171 citações que eu acho fundamentais, né? Mas eu separei uma e vou ler aqui só porque ele fala melhor que nós, né? Sempre recusei os fatalismos. Prefiro a rebeldia que me confirma como gente e que jamais deixou de provar que o ser humano, eu estou naquela idade, tem que tirar o óculos, vocês sabem, que o ser humano é maior do que os mecanismos que o minimizam. A proclamada morte da história, que significa, em última análise, a morte da utopia e do sonho, reforça indiscutivelmente os mecanismos de asfixia da liberdade. Daí que a briga pelo resgate do sentido da utopia, de que a prática educativa, humanizante, não pode deixar de estar impregnada, tenha que ser uma constante sua. Quanto mais me deixe seduzir pela aceitação da morte da história, tanto mais admito que a impossibilidade do amanhã diferente implica a eternidade do hoje neoliberal que aí está, e a permanência do hoje mata em mim a possibilidade de sonhar. Desproblematizando o tempo, a chamada morte da história decreta o imobilismo que nega o ser humano. Em nome dele, portanto, cumprimento aqui o deputado Janazzi pela ousadia de, num Estado que sistematicamente, e aqui, com todo respeito aos nossos representantes da Secretaria, lembro que Paulo Renato de Souza, tá certo? A quem eu não lamento a morte, efetivamente
foi um dos primeiros que sempre acusou Paulo Freire de ser, por incrível que pareça, responsável, sabia disso, Janazzi? Pela falta de qualidade da educação paulista que o próprio PSDB gerou. Paulo Freire seria o responsável porque propunha, sim, a autonomia das escolas contra exatamente o material apostilado que hoje está presente nas escolas paulistas. Portanto, acho uma provocação bonita. Paulo Freire, certamente, se vivo estivesse, daria muita risada da sua ousadia, não é? E, sem dúvida nenhuma, cumprimento aqui a Luísa pelas duas questões que você levantou, sem dúvida nenhuma, tá certo, de ter convidado Paulo Freire ter marcado exatamente a história de São Paulo e agora, sem dúvida nenhuma, ser o nosso patrono da educação. E eu termino aqui perguntando, quem a escola sem partido, que tem um partido, escolheria como patrono da educação nacional? Tá certo? Que medo. Olavo de Carvalho. Tá certo? É isso. Que medo. Tá certo? E é um pouco isso, quer dizer, quem que eles têm para indicar para a juventude, para nós, para o povo brasileiro, que possa realmente ser seguido e ser homenageado com tanto amor e carinho como a gente faz de Paulo Freire. Muito obrigado, Carlos, muito obrigado aqui, Luísa, e muito obrigado, Anita Freire, que como esposa não deixa realmente a obra de Paulo Freire morrer. Sempre também cria alternativas, debates e uma nova publicação para que Paulo Freire esteja sempre presente na cabeça e no coração, que é como ele gostava. Muito obrigada. Obrigado, Lisete. Lisete, eu acho que eles têm alguns nomes, sim. Alexandre Frota é um nome que eles podem homenagear. Esse Olavo de Carvalho, que é um pseudo-intelectual, né? Quem? Aquele pensador de extrema-direita, Ludwig von Mises. Ele tem vários nomes aí, né? Mas nenhum, sem dúvida, à altura de Paulo Freire. E você falou de frases de Paulo Freire, eu sei que você tem várias, acho que todo mundo tem aqui uma, né? A Anitta deve ter, várias. Eu tenho uma que me despertou, eu consegui entender o livro do Engels e do Marx, a ideologia alemã, lendo primeiro o Pedagogia do Oprimido, mas numa frase que me despertou, que foi aquela que ele disse que o oprimido hospeda dentro dele o opressor. Isso foi altamente revelador para mim, que aí eu entendi a ideologia alemã de Marx e Engels, né? Mas tem um texto dele, que na verdade foi talvez a última entrevista que ele deu, acho que a Anitta pode falar um pouco sobre isso, que eu acho muito importante, principalmente para esse momento em que as ruas estão vazias, né, que há um desencanto social, uma depressão social, por conta de tudo que vem acontecendo, mas que eu acho que essa pequena entrevista, que é um texto rápido dele, que eu queria ler aqui para vocês, né, que ele diz o seguinte: eu morreria feliz se eu visse o Brasil cheio em seu tempo histórico de marchas. Marcha dos que não têm escola, marcha dos reprovados, marcha dos que querem amar e não podem, marcha dos que recusam a uma obediência servil, marcha dos que se rebelam, marcha dos que querem ser e estão proibidos de ser. Eu acho que as marchas são andarilhagens históricas pelo mundo. O meu desejo, o meu sonho, como eu disse antes, é que outras marchas pela superação da sem-vergonhice que se democratizou terrivelmente nesse país. Essas marchas nos afirmam como gente, como sociedade e querendo democratizar-se. Eu estou absolutamente feliz por estar vivo ainda e ter acompanhado essa marcha, falando do MST na época, isso foi em 97, né? Que, como as outras marchas históricas, revelam o ímpeto da vontade amorosa de mudar o mundo. Marchas Paulo Freire. Vamos ouvir aqui a nossa querida Nita Freire. Muito obrigada, Janazzi. Quer um microfone sem fio? É melhor? É melhor? Nita, tem alunas suas aqui da faculdade de Moema, da pedagogia, quando você está ali, Alice, que eu estou vendo, professora Alice. Quem mais era de Moema? Aqui tem gente, ó. Ali, foi sua aluna na faculdade de Moema.
E me disseram que você levou o Paulo Freire lá para fazer uma palestra para elas, né? Foi, levei. Eu levei Paulo Freire a muito lugar bom, não é? Então, há muitos lugares bons. Ligado o microfone? Tá? Bem, eu, antes de tudo, quero agradecer a sua recepção, a sua abertura, desde o primeiro momento, quando pensamos em fazer essa audiência pública. Essa homenagem que você está prestando a Paulo, que é uma homenagem verdadeira e merecida. Eu quero cumprimentar a todas aqui da mesa, já cumprimentei a você, então agora vem pela Lisete, que agora, gente, é vovó, ela está toda especial. Vocês viram meu ar diferente, né? Veja a cara dela, é diferente. A Luísa Erondina, sempre amiga nos momentos difíceis, que valorizou tanto Paulo e que acreditou tanto nele como pessoa, como gestor e como um teórico da educação. Quero agradecer a vocês, Regina? Roberta. A Roberta e Maria, que estão aqui representando o IPF e o Daniel Cara, da Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Tá, do Miguel Cara, não, do Daniel Cara, que está fazendo uma falta danada. Quando ele escreve dizendo que está indo para o Washington, eu digo, rapaz, eu estou me sentindo um pouco órfão, mas volte logo, né? Então é o seguinte, eu conheci Paulo, eu tinha 4 anos de idade quando ele foi estudar no colégio meu pai. Paulo era um homem que, nesse momento, com 17 anos, começando o equivalente a 2º ano ginasial, ele dizia, morria de vergonha, porque todos os colegas dele eram meninos e ele já era um rapaz, já tinha passado até da pré-adolescência. E Paulo escrevia Ratos com 2 R's. Então, ele toma com afinco, a vontade enorme que ele tinha de aprender, ele dizia, aprender a gramática brasileira. Ele nunca dizia língua portuguesa, dizia língua brasileira. Eu quero aprender isso, porque eu acho que isso é uma coisa importante para o povo do Brasil. Bem, acompanhei, portanto, a vida de Paulo desde esses anos, e ele frequentava muito a casa dos meus pais. Até quando depois, é interessante porque Paulo foi convocado para ir com a Força Expedicionária Brasileira para a Itália, lutar nos campos da Itália na Segunda Guerra Mundial, e na hora do exame, Paulo disse, morrendo de vergonha, aquela fileira de homem nu, ele era o mais magro, esquelético, total. E aí o capitão, era major médico, disse assim, o que é que você faz? Eles dão aula de sintaxe da língua brasileira. Esse rapaz, quem vai se mandar um cara de um país de analfabeto se morrer na Itália? Então, Paulo ficou livre e ganhou 3ª categoria, que era realmente ele merecia, 3ª categoria, impossibilidade de prestar serviços ao Exército Nacional. Então, eu vi Paulo vencendo essas coisas todas. Depois ele casou com Elza, continuou sempre frequentando a nossa casa, muito amigo, e começa a procurar o que ele dizia assim, a substantividade das coisas. Por quê que se diz aqui em Jaboatão, para onde ele tinha se mudado, a família pensando que ia para um lugar mais pobre, ficaria menos pobre? Por que que aqui tanta gente vive me dizendo, você é um rapaz de família, você não pode brincar com esses moleques, com esses pretos da rua, você não pode, não é? E Paulo diz que isso o inquietava tremendamente. É quando ele diz, eu tinha que procurar a substantividade dessas afirmações. Quer dizer, olha, é negro, não anda junto, isso, aquilo. Era uma coisa, mas o que representava no fundo isso? Quer dizer, desde a adolescência, Paulo esteve preocupado em descobrir a verdade das coisas, dos comportamentos, das injustiças, das discriminações do povo, de grande parte, de quase a totalidade da sociedade brasileira, contra
aqueles que eram mais pobres, que eram negros, que eram índios, que eram vindos de favela, lá sobretudo vindo dos mangues, e ele esteve preocupado. Daí ele ter feito um relatório que eu acho que é o princípio, é o germe da teoria de Paulo, para o Congresso de Educação de Adultos e Adolescentes que Juscelino Kubitschek convocou no Rio de Janeiro em 56. Paulo veio como relator de Pernambuco e falava sobre a educação dos homens nos mangues e de como as mulheres podiam ajudar também para ter uma mínima renda para ajudar nas necessidades familiares. Ele foi então se construindo nessa experiência e foi lendo autores, sociólogos, filósofos dos Estados Unidos, mas sobretudo dos europeus. E foi lendo Plínio de Arruda, do Brasil, o grande mestre do fascismo brasileiro. Ele disse: eu preciso conhecer quem pensa diferente de mim. É exatamente Plínio Salgado. Não, depois é que foi o Plínio. Isso mesmo, desculpa, foi o Plínio Salgado. E foi nesse arrazoado de coisas, de experiências, de muito sentimento que Paulo foi construindo uma filosofia de educação. Quer dizer, hoje todo mundo sabe, Paulo é, sem dúvida nenhuma, o maior pensador do Brasil. Aquele que pensou com radicalidade. Por isso, essa radicalidade de Paulo, pensar o presente, o tem feito um escritor que se projeta aos dias de hoje com frases, com palavras, com conceitos, com concepções, com afirmações que são plenamente válidas hoje. Há poucos dias atrás, conversando até com o Mário Sérgio, ele disse: Nita, dos intelectuais dos anos 80 no Brasil, o único que não deixa de vender os seus livros, sua obra está sempre atualizada, é Paulo Freire. Aqueles outros todos aí citou alguns nomes, disse: esse já não se vende mais, já estão esquecidos. Eu vou citar só um então, Fernando Henrique Cardoso, por acaso. Só está sendo lembrado como um príncipe da privataria. Mas agora, nesse momento que a gente veio para cá, o motorista que nos pegou de táxi, a minha filha Eliana, que veio aqui prestar homenagem a Paulo como um padrasto que ela teve, não como pai, como ele dizia: Eliana, eu não quero que você me tome como pai, eu não posso te tomar como filha, eu não posso tomar o lugar de Raul, mas eu te quero um bem como um homem quer bem a uma filha. Então ela está aí comigo e tem sido sempre muito fiel comigo e com Paulo. Então esse motorista de táxi: vocês vão para a Câmara agora de noite? Vai ter festa lá? Aí eu disse: Eliana falou, mais ou menos, uma festa. Não, mas o que é que vai ter lá? Foi engraçado, o homem ficou curioso. E ele se chamava Paulo. E ele disse: é com minha mãe. Eu disse: não, é porque vai ter uma homenagem a meu marido, que foi secretário de Educação. Aí ele falou de Erundina, elogiou o governo de Erundina. O homem era realmente politizado. E ele sabia o que ele estava dizendo. E aí ele disse: mas o que eu admiro mesmo daí era o Paulo Freire. Aí eu disse: eu estou indo para uma homenagem a ele e na certeza de que nós estamos nos organizando para combater esse grupo do MBL e seu séquito de mal amados e de depravados que querem tirar o nome de Paulo Freire de patrono da educação brasileira.
Aí ele disse assim, e pode isso? Eu digo, olha, Erundina me disse que seria o primeiro caso do revogatório de uma lei, seria o primeiro do Brasil. Então, eu tenho encontrado muita gente. Eu voltei essa semana da Paraíba. Fui convidada para ir no Mamanguape, no Vale do Mamanguape. Estive em Rio Tinto e lá em Mamanguape, onde Lula criou um campus da Universidade da Paraíba. Fiquei impressionada com pessoas bem alfabetizadas, com pessoas com um grau elevado de cultura, dando aulas nas universidades e empenhados num trabalho social que todo ele é baseado na literatura de Paulo. Então eles estão localizando todas as fontes de água, estão tentando proteger essas fontes para não serem desmontadas ou canalizadas para alguma propriedade. Eles estão lutando lá em Rio Tinto, que foi uma cidade fundada pelos Lundgren, um pessoal que veio da Alemanha, eu esqueci, da Alemanha, e que se estabeleceram em Pernambuco, e que depois foram e construíram a fábrica de Rio Tinto. Só que eles contam coisas assim, do Arco da Velha. Eu até disse, olha, eu não vi muito isso em Pernambuco. Vai ver que eles lá acharam que deviam tomar um espaço de terra enorme e agora estão os juízes a decidir se são terras daqueles que eram poceiros há mais de 100 anos ou se essa terra era, como a família diz, deles, e essas pessoas pagam, disseram que é mais de R$1 milhão todo mês em valores de aluguel. Então eles estão trabalhando. E eles se servem de quê? Da literatura de Paulo. Entende? Estão fazendo um trabalho fantástico também, que é fazer aparecer os índios Tabajara da Paraíba, que diziam que há mais de 100 anos se dizia que era uma tribo que tinha sido exterminada, que não tinha mais ninguém da remanescente. Então tem um rapaz que tirou fotografias lá, muito interessante, muito moço, e ele disse que recebeu informações divinas dos ancestrais dele, que ele é um cacique e que vai fazer ressurgir a tribo Tabajara na Paraíba, não é? E depois tem também os potiguaras, que eu não sabia, isso, tem potiguaras na Paraíba. Os potiguaras não são só os do Rio Grande do Norte. Então eles fazem um trabalho belíssimo, não é? Respaldando as práticas indígenas, valorizando essas práticas e os inserindo na medida da necessidade no conhecimento da sociedade nossa, não é? Então eu fiquei muito impressionada. A reitora da Universidade Federal da Paraíba me convidou para ir lá, porque tinha uma reunião dos reitores de todas as universidades federais do Nordeste brasileiro, do Maranhão até a Bahia. Então são 21 universidades. Eu fui e coloquei as coisas, coloquei sobre o nosso movimento, sobre o coletivo Paulo Freire. Houve uma absorção e um entusiasmo muito grande por todos os presentes. Se comprometeram a divulgar nas suas universidades e estão redigindo, já fizeram uma moção de desagravo com a questão da tirada do nome de Paulo. Lá também me perguntaram, qual é o nome que eles querem dizer? Eu digo, não faço ideia, né? Ficava meio chato dizer que podia ser o Frota, né? Já que ele é tão amigo do ministro, por que não? Não é amigo do ministro, serve para isso. Bem, é isso que eu digo, gente. Aonde eu ando, por onde eu passo. E foi engraçado, no domingo eu estava em Recife, quando eu cheguei, que fui abrir o meu celular, aí já tinha uma mensagem. Eu sou o reitor do Piauí, da Universidade Federal do Piauí, que a senhora me conheceu. Estou lhe convidando para ir 8 e 9 de dezembro estar
no Piauí, recebendo homenagens para a senhora e para o professor Paulo Freire. Eu achei fantástico. Eu imediatamente liguei para ele e disse: caro professor, eu prefiro não tomar compromisso, porque nós estamos numa agenda muito intensa desse coletivo Paulo Freire, não é? Desde que o senhor já está trabalhando em prol da manutenção do nome de Paulo, eu vou aí em janeiro. Aí ele disse assim: olha, marque a data e me diga qual é exatamente o dia que você vem, que nós queremos homenagear muito a você e o professor Paulo Freire. Esta semana que vai se iniciar, eles terão um encontro nacional de todos os reitores das universidades federais do Brasil inteiro. E já disseram que vão levar todas essas notícias que eles captaram lá, com as minhas falas, com as minhas exposições, para levar em âmbito nacional, né? Então, é uma coisa assim, para todo lado, a gente está vendo gente dizendo. É por isso que eu fico admirado quando diz: tem 22 mil, temos 22 mil. Eu acho que nós já devemos ter muito mais do que 22 mil assinaturas, não é? E é isso, gente. Quer dizer, Paulo é o patrono da educação porque ele merece. Quando eu estive no México, há uns 3, 4 anos passados, lançando a tradição de pedagogia da tolerância, que aliás tem o prefácio da Lisete, e com o qual eu e Paulo ganhamos o Prêmio Jabuti em 2006, o Henrique Dussel, um filósofo argentino, mas que fugiu da Argentina quando um irmão e um tio foram torturados e mortos, ele foi embora e no final constituiu família, a família não quer voltar. Ele se sente hoje um mexicano homem do mundo. E Henrique Dussel ficou muito zangado, porque o editor botou na contracapa do livro, disse assim: Paulo Freire, um dos maiores ou melhores pedagogos da América Latina neste século XX. Ele ficou tão zangado, ele batia o livro, olhava na mesa o editor da Fundo de Cultura Econômico e dizia: por favor, esse não é o melhor pedagogo latino-americano. Paulo é o maior pensador em educação neste século e no século XXI vai continuar a ser, porque não há nenhuma expectativa de que tenha alguém que possa superar tudo que Paulo disse, tudo que Paulo praticou durante os seus 75 anos de vida. Muito obrigada. Obrigado, Mita Freire. Engraçado, né? Porque enquanto esse movimento aí, que é uma pseudo-direita, na verdade, porque MBL, Escola Sem Partido, ele já não tem mais nem o apoio da Globo, nem da Veja, nem desses grupos eles têm, porque a direita para nós é a direita que a gente até consegue debater, a direita inteligente, vai Delfim Neto, Roberto Campos. Agora esses grupos são patéticos, né? São aberrações aí da direita que nem a direita reconhece, mas eles tentam organizar esse movimento revogatório da lei da Erundina. Mas o engraçado é que enquanto eles estão fazendo isso, nós estamos numa luta imensa para revogar a reforma trabalhista do Temer, a reforma do ensino médio, e essa nós queremos revogar a lei da terceirização. É isso que nos interessa, essa é a nossa luta, né, em defesa dos trabalhadores. Mas que a Previdência não passe. Sem dúvida, agora a grande luta é barrar a reforma da Previdência, né? Luísa Erundina. Bom, pessoal, boa noite a todas, a todos da mesa, esses queridos companheiros e companheiras da mesa e do plenário, cada um de vocês. Eu quero agradecer a presença, o empenho e a aliança que nós estamos fazendo, não só na defesa do título de Paulo Freire, patrono da educação brasileira,
Mas esse movimento vai adquirir uma expressão, uma força e uma importância para além da manutenção dessa conquista que o povo brasileiro, né, conferiu ao Paulo Freire, porque eu fiz isso em nome do povo brasileiro, como deputada federal, embora representando São Paulo, né, uma lei federal que vale para o país inteiro, né, significa o quê? Uma homenagem do povo brasileiro a um outro brasileiro, que é Paulo Freire. Então, é algo muito maior do que simplesmente o gesto de uma deputada, pelo que esse título representa, né, e que eu procurei encaminhar e defender em nome do povo brasileiro. Mas vindo para cá, eu saí lá do nosso escritório e vinha, né, no carro com alguns companheiros e companheiras da minha equipe de trabalho aqui em São Paulo, e a Darcy, que é uma das companheiras da minha equipe, me leu, né, ela estava lendo no celular uma notícia que me magoou muito e me deixou muito transtornada até chegar aqui. É o fato de uma criança de 8 anos, né, que mora ao redor de Brasília, né, que numa escola que essa criança frequenta com mais 2 outros irmãozinhos, né, se sentiu mal na sala de aula e ficou comprovado que essa criança estava com fome, né? Ela foi levada para para o interior da escola para poder ser cuidada, e ficou comprovado que aquela criança não havia comido, né? Os irmãozinhos disseram que na noite anterior eles haviam comido um caldo de milho, de farinha de milho, e essa criança chegou na escola, se sentiu mal, perdeu os sentidos porque estava com fome. E aí eu disse, eu estou indo para um evento para comemorar Paulo Freire, né, o homem com a dimensão de humanidade que ele tinha. Imagina se chegasse a ele uma notícia dessas. Como é que a gente quer falar de educação democrática, quando na capital da República, onde o poder do Estado está lá, uma criança, né, com fome, não só não tem condições de aprender, mas tem a sua condição física ameaçada por estar com fome. Ela mora a 30 quilômetros de Brasília, não sei como chega à escola, isso todos os dias, e chega ao extremo de passar mal, de ter sua vida ameaçada por não estar alimentada. Então, realmente é algo que nos magoa muito, né, e nos coloca num nível de consciência para além daquilo que nós estamos fazendo hoje, na defesa de um título, né, e uma luta por uma educação democrática. E esse fato que está se dando de perseguição a Paulo Freire é parte de um momento vivido pelo país, né? É uma luta para além, né, da que está se dando no plano da economia, no plano da política, no plano do institucional, no plano do social, mas é uma luta ideológica. Eles temem Paulo Freire desde sempre e vão temer sempre Paulo Freire, pelo que ele representava, né, do seu pensamento, das suas ideias, da sua utopia e do seu sonho. E utopia e sonho não termina numa existência, por mais longa que seja essa existência. Para ter o status de sonho e de utopia, tem que ir além da existência de um ser humano, por mais longa que essa existência seja. Senão, não se pode reconhecer nem falar que é sonho e que é utopia. Por isso que Paulo Freire permanece tão vivo, né, tão presente e tão ameaçador pelo caráter revolucionário de suas ideias, dos seus sonhos e da sua utopia. É disso que se trata.
Por isso que ele continua sendo uma ameaça. Ele está sendo pela segunda vez, né, levado ao exílio. Foi o primeiro sentimento que me veio quando veio a notícia desse ataque, né, no sentido de revogar esse título conferido a Paulo Freire. Me deu a sensação de que o Brasil estava de novo expulsando Paulo Freire, levando Paulo Freire a um segundo exílio. É disso que se trata. Por isso que essa nossa luta, ela tem uma importância, uma principalidade nessa conjuntura, que os desdobramentos dela vão para além de se conquistar Paulo Freire mantendo-se como patrono da educação brasileira. Por quê? Porque nós estamos, né, atacando algo muito substantivo desse momento que o país vive, que é a luta contra as ideias, contra os valores, contra as concepções, contra os sonhos, contra a utopia, contra aquilo que é a substância da vida, da essência de uma sociedade. Por isso, eles têm tanto ódio e eles lançam mão de tantos meios para exatamente combater aquilo que é a essência da cultura, da civilização e do povo brasileiro. Eu queria dividir um pouco com vocês, né, a minha história com Paulo Freire. Eu não conheci Paulo Freire antes do exílio dele. Eu conheci o seu método de educação, de alfabetização de adultos, né? Ele pesquisava, trabalhava em Recife, Pernambuco, e eu militava na Paraíba, na Pastoral da Terra, com os trabalhadores do campo, alfabetizando esses trabalhadores usando o método de alfabetização de Paulo Freire. E nós usávamos na época, por orientação dele e dos que reproduziam a sua experiência de curso de alfabetização, nós usávamos cartazes com retroprojetores, projetando, né, o método, as fases do método Paulo Freire. E cada um de nós tinha um retroprojetor que dividia com as equipes que faziam o trabalho de alfabetização no campo e também na periferia da cidade. E o fato é que veio a ditadura, Paulo Freire foi perseguido e foi para o exílio, e nós fomos perseguidos por causa de Paulo Freire. Tanto é que se algum de nós, né, se aqueles que nos perseguiam no Nordeste encontrassem um retroprojetor nas nossas casas, era uma arma que nos denunciaria e seríamos, portanto, perseguidos e punidos pela ditadura militar, porque aquilo era uma arma muito, muito perigosa para a ordem, que era uma desordem, mas era uma ordem vigente no país. Então, as nossas famílias logo cuidaram de enterrar os retroprojetores. Então, deve ter no subsolo da Paraíba e do Recife muito retroprojetor lá enterrado, que era a ferramenta perigosa que usávamos, né, aplicando os conhecimentos e a metodologia de alfabetização conscientizadora de Paulo Freire. E eu vim encontrar Paulo Freire pessoalmente depois do exílio. Quando ele voltou do exílio, uma turma de assistentes sociais da FMU, eu era professor na FMU, e todo ano os alunos faziam um abaixo-assinado antes das férias, porque para garantir a minha volta no ano seguinte, porque eu a toda hora estava ameaçada de ser demitida, e os alunos me defendiam, e era escola particular, a escola dependia da contribuição deles, da mensalidade deles, e portanto era dessa forma, a cada ano eu voltava pelas mãos dos alunos. E naquele ano a turma concluinte, né, resolveu me escolher para ninfa e Paulo Freire patrono da turma que estava concluindo o curso serviço social. E aí foi um Deus nos acuda, porque a direção proibiu que isso ocorresse, né? Essa homenagem a mim e a Paulo Freire, isso era demais para eles,
né? Era algo, né, subversivo demais para eles. E aí proibiu que a formatura se desse na universidade, nos espaços da universidade. Os alunos tiveram que alugar um hotel que tinha um auditório, e a formatura se deu nesse espaço. E foi quando eu encontrei pela primeira vez Paulo Freire, e foi algo mágico, né? Eu esperava que Paulo Freire fosse fazer um discurso inflamado, né? Denunciando, né, o que ele passou no exílio, o que se deu ao longo daqueles anos todos. Ainda era ditadura naquele momento, mas ao contrário, ele fez um discurso amoroso. Ele era um homem amoroso. Ele não falou de exílio, ele não falou de ditadura, ele não falou de perseguição, não falou absolutamente. Ele falou da alegria que estava sendo para ele de voltar para o Brasil, para poder comer a comida nordestina e para poder conviver de novo, né, com o povo brasileiro que ele tanto amava. Então foi um encontro de alguém, né, que passou exatamente a ideia de que a história tinha dado uma prega, né? Os quase 20 anos de exílio não contaram para ele. É como se a história tivesse dado uma prega e ele tivesse voltado ao momento em que ele viveu no Brasil, né, com sua família, com a sua cultura nordestina e com os seus sonhos e suas utopias. Bom, no ano seguinte eu me elegi vereadora, e aí resolvi fazer uma homenagem a Paulo Freire, né, e consegui aprovar um requerimento na Câmara Municipal de São Paulo, né, declarando Paulo Freire cidadão paulistano. Paulo Freire virou cidadão paulistano por um requerimento nosso como vereadora do PT naquele momento. Agora já descobri uma terceira. Bom, e aí nós sempre nos encontrávamos aí, eu nem sempre, mas no PT, no Partido dos Trabalhadores, né? E o fato é que mandaram passar para você. Me mandaram aqui um convite. 1986. Para aquele ato lá na Câmara Municipal de São Paulo, um documento. Agora todo mundo quer ver. No dia 19 de agosto de 1986, às 19h30, do plenário, 1º de maio, a Câmara Municipal de São Paulo, por iniciativa da vereadora Luísa Erundina de Souza, vai agraciá-lo com o título de cidadão paulistano. Isso era o final do preso por ter procurado dar aos camponeses do Nordeste e aos trabalhadores de Brasília as ferramentas que lhes permitissem ler sua realidade, escrever sua história. Na América Latina, na Europa ou na África, tanto nos guetos negros de Nova York, quanto nos anfiteatros das mais célebres universidades europeias, semeando esperanças, questionando certezas e irritando os poderosos, Paulo Freire, um símbolo vivo de resistência à opressão e de confiança na força do povo. Aí vem, no dia 10 de agosto de 1986, que preciosidade, companheira. Agradeço você trazer aqui esse convite. E eu tenho uma fita cassete com o discurso dele, no ato em que ele estava recebendo o título de cidadão paulistano, né? Bom, ela está dando aqui, ó. Ela está lhe dando isso. Uma cópia para você guardar. Muito obrigada. Não há algo. Poderia encerrar minha fala com isso aqui, não é? Seria até mais interessante. Mas só para completar. E aí a vida continuou. Eu continuei militando e veio 88 e aconteceu a zebra, que deu exatamente a vitória a uma mulher, uma nordestina, uma petista, uma xiita. Eu era petista xiita na época, né? E isso causou um susto muito grande aos poderosos dessa cidade, derrotando inclusive o símbolo do que há de mais ruim, perverso, velho, antigo, que foi Paulo Freire. Nós vencemos Paulo Freire naquela eleição. Paulo Maluf naquela eleição.
Estou mesmo cansada. Bom, então depois da vitória, e então eu resolvi fazer dar um mergulho nas minhas origens e fui para Uiraúna, na minha cidadezinha onde eu nasci, para comemorar meu aniversário de 53 anos na época. E quando eu fiz um tour em todo o estado, passando por onde eu tinha vivido, tinha estudado, tinha trabalhado, enfim. E passando por Campina Grande, me ocorreu, né, fazer o convite, me ocorreu mesmo, foi muito pessoal, de ligar para Paulo Freire, convidando para ele ser o secretário de Educação do nosso governo. Eu liguei para ele sem nenhuma expectativa de que ele fosse aceitar, porque ele havia dito que jamais aceitaria um emprego público diante da experiência que ele tivera, né, como coordenador do Programa Nacional de Alfabetização da época do João Goulart. E que foi por aquilo também que ele sofreu, né, o exílio. Foi para o exílio, né? Então eu liguei para a Mita, a esposa dele já havia... A Elza já havia falecido. Eu liguei para a Anitta, perguntando por ele. Ela disse, ele está dando aula na Unicamp, e eu disse que ia ligar para ele para fazer o convite. Eu liguei, ele atendeu e de pronto ele aceitou, porque ele disse, eu não seria consequente e coerente com tudo aquilo que eu disse durante toda a minha vida se eu me negasse a ajudar a um primeiro governo de esquerda, no caso, na cidade de São Paulo. Então, ali ficou anunciado aos jornalistas que acompanhavam a prefeita eleita na época, a notícia de que eu havia convidado o primeiro secretário do nosso governo, que foi Paulo Freire. E aí a história do Paulo Freire na nossa equipe, com a equipe dele, a Lisete era da equipe, Mário Sérgio Cortella, provavelmente muitos que estão aqui, ou alguns dos que estão aqui, devem ter participado, direto ou indiretamente, daquela rica experiência do governo da cidade de São Paulo, particularmente na área da educação. E era impressionante o comportamento, a atitude de Paulo Freire nas reuniões da equipe. Nós fazíamos reuniões semanais, porque de fato a democracia que a gente pregava não era só uma democracia para a sociedade. Nós procurávamos, né, sermos consequentes com aquele compromisso de realizar a democracia interna ao governo. Portanto, as decisões estratégicas de fato eram submetidas ao coletivo do primeiro escalão de governo, dentre eles Paulo Freire. Paulo Freire não faltava uma reunião da equipe de primeiro escalão de governo, e ele sentava, eu não falava absolutamente nada, quietinho, observando, ouvindo, e quando chegava a vez dele se manifestar, era algo que realmente iluminava, né, dava todos os elementos para enriquecer as decisões que eventualmente se tomavam lá, ou pelo menos para me subsidiar, para no dado momento, porque em certos momentos cabe a decisão à prefeita ou ao prefeito, não ao coletivo como um todo, mas é importante que a decisão que ela tome naquele momento era que refletisse o pensamento de um coletivo que estava igualmente comprometido com aquilo que estava se realizando na gestão da cidade. Portanto, gente, o mérito não é de Luiz Erundina, né? O mérito é de uma equipe de governo, todos igualmente comprometidos, engajados na construção de algo absolutamente novo, revolucionário, de uma mudança na cidade de São Paulo, e no caso da política de educação na nossa cidade. Foi um marco. Ainda hoje você ouve educadores, educadoras, diretores, funcionários de escolas, ex-alunos. Hoje tem muitos pais, vêm com os filhos me apresentar seus filhos, foram alunos das nossas escolas, e eles falam, né, do encantamento que eles tinham por aquela experiência de estudar naquelas escolas. Sem falar na merenda, que as mães se queixavam que as crianças, que o uniforme delas ficavam logo apertado porque elas engordavam muito na escola, porque naquela escola as crianças comiam, as crianças eram tratadas com dignidade, atendendo a todos os seus direitos, as suas necessidades, não, né? Tinha farinato, a sua cidadania, né? Não tinha farinato, absolutamente, né?
Então, gente, é isso. Quer dizer, por isso eu quero agradecer ao nosso deputado Carlos Gianazzi pela iniciativa, né, pelo empenho, né, pela dedicação que ele está, né, dando a esse movimento, né? O Daniel Cara, que não está entre nós, mas tem dado uma contribuição fantástica, o Instituto Paulo Freire, a Anitta, a Lisete, todos vocês que estão aqui. Quer dizer, não existe uma campanha de fulano ou beltrano, é um coletivo de pessoas, aberto, plural, sem nenhum condicionante para que se integre a esse coletivo, e que não vai parar quando nós pararmos essa loucura, essa burrice, essa estranheza que eles estão tentando fazer contra Paulo Freire. Nós vamos vencer no Senado e mais que isso, nós vamos alimentar esse movimento, né, para frente, para que a gente consiga avançar na luta por uma educação democrática, uma educação cidadã, né, um enfrentamento desse obscurantismo que domina o país nos dias de hoje, essa intolerância que domina hoje as relações nesse país, essa era perversa desse governo sem votos, né, que está destruindo com o Estado brasileiro, rasgou a Constituição de 88, comprometeu todos os direitos e conquistas que a duras penas o povo brasileiro, né, conseguiu ao longo de séculos, de décadas. E é isso que está acontecendo em nosso país. Mas nós não podemos ceder à tentação do desânimo. Eu luto diariamente comigo mesma contra essa tentação, porque o desânimo, o desalento, a desesperança são conservadores, nos imobiliza, nos coloca no individual. O individual não vai a canto nenhum. E, portanto, eu quero terminar minha fala agradecendo ao Gianazzi pela iniciativa de também na Assembleia Legislativa, né, conferir a Paulo Freire, né, o patronato da educação no estado mais importante da Federação Brasileira, e convidá-las e convidá-los, a cada um da mesa desse plenário, e quem mais vocês possam regimentar, e vamos fazer desse movimento uma massa humana, uma força social, uma força política, para além da questão da educação, mas no enfrentamento ao retrocesso, né, à estagnação a que o Brasil está submetido nessa era, né, infeliz desse governo golpista, desse governo traidor, desse governo pequeno, dessa figura ridícula que é o presidente da República. É uma vergonha para nós do país. Fora. Então, pessoal, né, fora Temer. Viva Paulo Freire! Viva! Quem é o patrão da educação brasileira? Muito obrigada. Você continua acompanhando esse ato solene no portal da Alesp, www.al.sp.gov.br. E a reportagem completa no Jornal da Assembleia. Fique agora com a programação da TV Alesp. João da Unesp, o Luiz vai...